E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma das formas que a gente tem de subir nossos microserviços aí em uma VM, em um servidor, usando o Docker, como que a gente pode estabelecer a comunicação entre cada um deles ali e também fazer o proxy reverso ali do nosso Nginx para os nossos microserviços. Tudo isso usando o Docker, todos eles na mesma network do Docker. Eu deixei aqui no cantinho um Draw.io já pronto para exemplificar o que a gente quer atingir com o vídeo de hoje. São 3 containers Docker, beleza? Duas aplicações aqui simulando microserviços ali rodando em Docker, um servidor HTTP aqui que é o nosso Nginx que vai estar recebendo as requisições e fazendo o proxy reverso aqui para as aplicações. Todos estão na mesma network e eles vão subir de forma independente. Então a gente não tem Docker Compose aqui subindo as 3 aplicações juntas para estar na mesma network por padrão. A gente vai criar a network e depois vai subir as aplicações conectadas nessa network. Vou fazer aqui 2 microserviços com Node mesmo, para fim de exemplo. Um microserviço vai chamar o outro, vai ser uma rota GET aqui mesmo. E também vou fazer aqui o proxy do Nginx com vocês. A ideia é bastante interessante aqui, espero que vocês consigam aproveitar. Bom, então para poder começar aqui, a gente pode criar os diretórios para o microserviço 1, microserviço 2 e microserviço 3 também. Mito, o outro vai ser para o Nginx, né? Então, microserviço 1, microserviço 2, Nginx. A ideia é que o 1 chame o 2, né? E o Nginx vai estar ali, depois é só gerenciando mesmo as chamadas HTTP que vão para cada um deles fazendo o tal do proxy reverso. Microserviço 1, vou dar um npm init aqui, vou instalar o Express, vou instalar também o Axios para a gente poder fazer a chamada para o microserviço também, e o .env aqui, que a gente vai precisar poder ler a variável de ambiente ali, só para poder pegar o resource URL de forma dinâmica ali. Vou instalar como dependência de desenvolvimento as tipagens aqui do Express, instalar o TypeScript, testnode, nodemon. Então, vou criar uma pasta aqui src, que é onde eu vou colocar o nosso main TS, e aqui é que eu vou começar. Mas antes eu tenho que inicializar aqui o TypeScript, npx tsc-init, deixa eu dar um clear aqui, beleza, ele vai adicionar o arquivo tsconfig aqui para mim, não vou mexer nele, e vou criar aqui já o script para poder inicializar a nossa aplicação. Então vou dar um start aqui, vou usar o nodemon, apontando para src barra main-ts. Aqui eu vou importar o Express, vou importar o Axios e vou importar também o .env. Aqui eu vou já rodar o .env config. Aproveitando, eu vou criar aqui a variávelzinha de ambiente para a gente. Eu vou colocar aqui só a porta, vai ser 3000 mesmo. E vou colocar aqui ms2 url. Aí a gente pode fazer o seguinte, para poder chamar o microserviço 2, a gente faz em localhost 3001 na rota ms2, por exemplo. Então, vamos lá. Vou criar aqui o Express, padrãozinho de Hello World do Express. Vou criar uma rota get aqui, vai ser ms1. E aqui esse cara recebe o request, que vem de dentro do Express. Ele está importando o lugar certo, né? E o response, que também vem do Express. Beleza. E aqui eu vou dar um response.json. Então eu vou devolver aqui is bus, sei lá. Esse aqui vai ser a nossa resposta da API. Então a nossa API ela vai responder isso, mas a gente tem que chamar o nosso microserviço aqui de o microserviço 2. Só para fins de exemplo aqui. Então eu vou criar uma variável aqui, ms2 resposta. Ela vai ser um objeto vazio por enquanto aqui. Não vou criar um tipozinho aqui dentro mesmo, só para não ficar muito denso. Vou criar um tipo aqui de ms2 response. Esse tipo vai ser o string. E agora eu vou abrir um try-catch aqui. Caso dê algum erro, a gente vai poder capturar. Vou colocar um console log aqui mesmo, só para não ficar muito perdido. E aqui eu vou colocar o meu ms2 resposta, vai ser igual a await. Para usar o await eu vou ter que pôr async aqui em cima. Então, await no axios.get. Aí eu vou ter que ler aqui da variável de ambiente lá, processenv. Ponto. Aí é ms2 url, né, que a gente tinha criado. Se eu não me engano. Ou nada, que porque senão o Axios vai reclamar. Então tá bom. Se veio aqui uma resposta no ms2, eu quero mergear ela aqui, o meu objeto de resposta. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquele spread opcional. Então se veio alguma coisa aqui dentro, eu quero que você espalhe aqui o meu ms2 response. Basicamente vai ser isso aqui a minha aplicação. E agora a gente vai fazer
o microserviço 2, ms2 npm init. Vou instalar as mesmas coisas. Aqui eu só não preciso do Axios, que eu instalei no outro microserviço, tipagem do Express, etc. E vou dar um npx aqui para iniciar o TSC também. Então, vamos expandir ele aqui, vou fazer a mesma coisa, vou criar um diretório aqui src, vou criar um arquivo aqui main ts, e aí é praticamente a mesma coisa que esse cara aqui. Eu vou inclusive dar um Ctrl+C, Ctrl+V marotíssimo aqui. O Axios eu não tenho, a rota vai ser ms2, né? Essa tipagem aqui, essa chamada http, não vão ser feitas. Esse cara vai responder o bar, que é tipo, que a gente tipou que ele ia retornar aqui nesse cara aqui, ó. E aqui eu vou criar um envzinho também, que vai ter só o port mesmo, que vai ser 3001, que é a porta que ele vai subir aqui. Tava faltando subir aqui, né? app.listen, process env, port. E aqui eu vou colocar uma mensagenzinha aqui, só pra gente saber, deixar assim mesmo. E eu tenho que fazer o listen também para outra aplicação nossa aqui, que é esse cara aqui. Deixa eu ver se eu já criei o script de start aqui. Não criei ainda, então deixa eu criar. Nodimon e src barra main.ts npm run start, vamos ver. Tá, subiu na 3001, microserviço 2, né? Esse aqui é o 2, inclusive. Tá errado aqui a mensagem. E o microserviço 1 aqui tá no outro terminal. Vou subir ele aqui também. Microserviço 1 escutando a 3000. Então deixa eu abrir um outro terminal aqui. Vou dar um cur na 3000 ms1. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Fazendo esse cur aqui. Ah, tá. Verdade, né, cara? Ele devolve dentro do data aqui. E esse cara aqui agora tem que ser igual ao data. O Axios tem essa especificidade aqui. Subi, bati. Beleza. Então, o microserviço 1 está batendo no microserviço 2, que está voltando o full bar. E ele está incrementando aqui o full bar no meu objeto. Então, devolvendo o FizzBuzz mais o full bar que ele pegou do outro microserviço. O que a gente tem que fazer aqui primeiro, para poder começar aqui? Primeiro, a gente vai ter que fazer o build de nossa aplicação. Deixa eu ver aqui a configuração agora padrão. Então, vou colocar aqui o altdir como sendo dist. Mas acho que eu posso colocar ele entrando aqui, ó. Rootdir como sendo src. Rodar de novo. JS agora seria o comando que precisaria executar. Então, se eu desse um npm run, deixa eu só dar um rm-rf, dist aqui, faltou um i aqui para executar o segundo comando. Tá, beleza. Cannot find model, parará, model resolution to node. Se dá alguma coisinha que eu mexi aqui. Então, deixa eu voltar isso aqui para common.js. Vou mudar o npm run build agora. E agora sim, rodar o start prod. E aí ele vai escutar na 3000. E eu vou fazer um cur para ele aqui. E ele vai devolver só o FizzBuzz. Temos o microserviço 1 buildando. Mesma configuração aqui que a gente vai fazer para o nosso microserviço 2. Que a gente quer o mesmo comportamento. E o testconfig eu vou até copiar. Então, agora o microserviço 2 aqui, npm run build, ele vai ter que executar aqui também, gerar uma dist aqui dentro. Gerou a dist com main.ts. Agora npm run start prod, está subindo na 3000. Vamos fazer o mesmo para esse cara de cá. Start prod. E agora vamos fazer o cur, que ele vai ter que voltar com o full bar. Ótimo. Então, já temos aqui o fluxo de build da nossa aplicação, já funcionando. Agora gerar os nossos arquivos Dockerfile para montar nossas imagens que vão estar rodando dentro do container. Então, eu vou colocar aqui from node 18.13, que é que eu estou usando a minha máquina aqui agora. Eu vou dar um expose aqui nessa 3000. Eu vou dar um copy de tudo que tem dentro. Vou rodar um npm install. E aí eu vou rodar um npm run build. E depois que eu fizer o build, eu vou ter que criar um cmd aqui. E aí eu vou copiar a mesma aqui praticamente para esse outro cara aqui. Só que ele vai expor a 3001. Aqui no nosso Nginx, eu vou criar um arquivo aqui que vai chamar de custom.conf, que é o padrão de arquivo de configuração do Nginx. E aqui eu vou criar um Dockerfile também para ele, beleza? Bom, então vamos lá. Deixa eu fechar esse terminal aqui, fechar essas janelas que estão abertas aqui. Vou fechar essas duas pastinhas e a gente vai fazer agora a configuração aqui do Nginx. Então, começar a configuração aqui do nosso Nginx, a parte de server é onde a gente vai colocar o que a gente quer de fazer de configuração ali para o nosso servidor HTTP. Vou fazer uma configuração aqui bem besta, bem simples mesmo, para a gente poder atender só o que a gente está precisando aqui.
Então aqui tem o server name, que é o localhost. E aí vão vir aqui já as nossas locations. Eu vou colocar aqui MS1. Né? Se tiver MS1 na rota, eu quero que ele faça um proxy reverso para um microserviço. Se tiver MS2 na rota, eu quero que ele faça para outro microserviço. E agora, ao invés de fazer o proxy reverso direto para a porta 3000, a gente vai criar aqui uma upstream, que permitiria que a gente, por exemplo, tivesse mais de um servidor rodando essa aplicação e pudesse balancear a carga ali. Então, o S de upstream, microserviço 1. Aqui viria o IP que eu vou subir na rede para aquele cara, né? Então, cada aplicação do Docker naquela network a gente pode subir com um IP customizado. E a gente vai fazer isso aqui. Eu vou colocar como sendo 171.1.0.10, por exemplo, para essa aplicação aqui. E a aplicação 2, que é o meu microserviço 2, eu vou colocar o 711.020, beleza? E aí, como que a gente usa essas upstreams aqui agora? Eu faço aqui um proxy pass, que seria para localhost 3000, por exemplo, direto, se eu quisesse fazer o apontamento direto para aquela porta, mas aqui eu aponto para upstream. Então eu faço http usms1 e fica assim. Se tiver algum, aqui vai ser ms2, né? E aqui a mesma coisa, ficaria desse jeito assim a nossa configuração. Então o que está acontecendo aqui? Quando a gente receber um get barra ms1, ele vai fazer o redirecionamento para essa upstream aqui, e essa upstream está servindo aqui, né? Está sendo responsável aqui pelos servidores que servem essa aplicação, né? Ou as máquinas que estão servindo essa aplicação. No caso, vai ser uma Docker, uma máquina Docker ali, que a gente vai colocar para ela atender nesse IP aqui especificamente. E a mesma coisa acontece para essa outra máquina aqui que a gente vai colocar para ela atender nesse IP especificamente. Como eu disse, daria para poder fazer diretamente aqui, apontando para localhost, só que essa questão de strings aqui é um plus, assim, algo bem interessante a gente já deixar pré-configurado, que pode ser que a gente precise aí no futuro, queira colocar escalar uma VM manualmente, né? Claro que hoje em dia isso é pouco comum, mas pode ser que aconteça. E a gente já tem essa configuração aqui pré-configurada já, beleza? Deixa eu recapitular aqui de onde eu parei, que a webcam resolveu aqui que não era mais um momento de funcionar. O que eu fiz aqui enquanto estava down aqui a webcam? Estava explicando aqui sobre essa questão de upstreams aqui, né? E aí eu criei esse arquivo Dockerfile, já aqui com a configuração, né? Pegando do Nginx, expondo a porta 80. Eu deleto o arquivo de configuração padrão que fica já dentro da imagem do Nginx. Então, dentro da imagem do Nginx existe essa pasta etc nginx confd. Todo o arquivo .conf que fica dentro dessa pasta confd é onde ele vai procurar a sua configuração do servidor HTTP ali, que é exatamente essa que a gente fez aqui de server aqui, bem simples mesmo. E aí a gente copia o nosso arquivo de configuração aqui, lá para dentro da pasta confd, beleza? E aí eu rodei o docker build aqui, ele fez o build aqui, tá vendo? O nginx x1, ó, nginx x1 não, nginx 1, e aí ele fez o build da imagem aqui pra gente. Então, já estamos com o microserviço 1 com Docker, microserviço 2 com Docker, e o Nginx aqui com Docker todo bonitinho. O que a gente precisa agora é que os três estejam funcionando na mesma network. Então, deixa eu voltar um diretório aqui. Então, aqui para a gente criar uma network, vai ser Docker network create driver bridge, igual ele está dando spoiler aqui para vocês, e subnet. Aí a subnet aqui é baseada já no nosso prefixo, e o tamanho aqui vai depender da quantidade de máquinas que você vai querer colocar aqui dentro dessa subnet, no nosso caso aqui a quantidade de containers do Docker. E o nome aqui, eu ia dar esse nome aqui, customnet aqui. Beleza? Então Docker network ls aqui, você consegue ver as networks criadas. Tá aqui a nossa customnet aqui. Então o primeiro que eu vou subir aqui vai ser o Nginx. Então eu vou dar um cd o Nginx aqui. Docker run -d -name. O nome dele vai ser Nginx 1 -p, que seria para a porta 80 da minha máquina para a 80 do container, que é onde o Nginx está escutando. E aqui é que vem o IP que esse container vai estar, 171.1.0.5, por exemplo. A gente colocou para o outro microserviço como 10, né, e o microserviço 2 como 20. Vou colocar para o nosso Nginx aqui ficar na 5. E a network aqui é a nossa custom net, que a gente já tinha criado aqui. Quando eu fizer isso, faltou
o nome da imagem aqui, que é o Nginx 1. Então, supostamente ele já está escutando aqui. Beleza, o nosso Nginx já está up. E agora a gente sobe as nossas duas aplicações aqui. Eu vou começar pela microserviço 1. Parou de gravar de novo aqui, mas recapitulando, agora eu vou dar um Docker Run nessa imagem, que eu vou chamar de MS1. Ela serve na porta 3000, vou continuar servindo na 3000. O IP dela é 171.1.0.10, que a gente já tinha criado na mesma network. Deixa eu rodar o mesmo comando aqui praticamente. Só que o name aqui vai ser MS2, CustomNet MS2 e o IP é 20 aqui. E aqui não é 3000, essa aqui ela é na 3001. Então, subir. Eu estou supostamente aqui com as três aplicações rodando perfeitamente. Então, o que eu acredito agora que vai acontecer é que se eu der um cur aqui no localhost, na 3000 mesmo, em barra ms1, acho que eu sei o que pode estar errado aqui, ó. É que faltou a porta aqui no nosso upstream, né? Supostamente aqui ele não está dando para nada. Então, deixa eu refazer essa minha imagem aqui do doc. Vai rodar corretamente. Pô, então aquele nosso teste foi meio que em vão, né? Vou fazer o teste corretamente agora. Retornou pra gente o FizzBuzz. E o MS2 retornou pra gente o Fullbar. Agora, por que ele não tá conseguindo falar com o coleguinha dele, né? Isso aqui também não funciona. Oi? Beleza. Então agora recapitulando, como que fica esse cara aqui? Esse cara tá batendo em 171.1.0.20, que é o IP que a gente alocou para esse outro microserviço, microserviço 2, na porta 3001. Isso dentro da network do Docker ele vai conseguir resolver perfeitamente, batendo no endpoint aqui EBS2. Então, voltando aqui, recapitulando, a gente tem aqui esta aplicação aqui que a gente colocou para poder subir na 171.1.0.10, certo? E a gente está tendo que rodar toda vez. Deixa eu pegar o comando aqui, docker run aqui, vou copiar esse cara aqui. Então a gente está tendo que rodar isso aqui toda vez para o microserviço 1, certo? E esse outro cara aqui, que é o microserviço 2, a gente está tendo que fazer a mesma coisa, que ele sobe no IP 20. A porta dele aqui é 3001. E aqui o nome dele, o nome da imagem que ele está buildando é o 2. Tanto o nome do container, quanto o nome da imagem. E do nosso Nginx aqui, copiar o do Nginx aqui, que ele é um pouquinho diferente. Vou anotar aqui também. Ficou dessa forma aqui. E a gente está subindo ele nessa 171.1.0.5. Então, a gente tem 3 IPs na mesma network, atuando como se fossem máquinas diferentes ali, essa subnet. E a gente consegue parar e subir as aplicações de forma independente. Então, se eu dar um Docker PS aqui, eu tenho as 3 subindo. Se eu fizer o meu cur aqui agora para o MS1, tá batendo, né? Tá conseguindo comunicar com o MS2. Na variável de ambiente aqui, a gente colocou o IP do microserviço 2 aqui, é a porta que ele está escutando, né? Internamente. E com o endpoint aqui que a gente gostaria. E caso a gente derrubasse aqui o nosso microserviço 2, se a gente vier aqui, não tem microserviço 2 rodando. E aí se a gente fizer o nosso cur aqui agora, eu botei um timeout de 5 segundos. E agora a gente pode subir de novo o microserviço 2, fazer a mesma chamada e ver que ele vai responder ali agora completando com full bar, ao invés de ter só o FizzBuzz, igual ele voltou na primeira chamada aqui. Então eu acredito que era isso que a gente tinha proposto aqui, era estar rodando as aplicações de forma independente, podendo fazer deploy, derrubar e subir elas de formas independentes, dar essa visão para vocês de como isso funcionaria, né? Uma forma de fazer isso. E agora o que eu vou fazer aqui é colocar um Docker Compose para não ter que ficar rodando esse comando de Docker Run gigantesco toda vez. Tudo bem que isso poderia ser automatizado, né? E como um bônus aqui eu vou mostrar para vocês o Portainer, que é uma aplicação muito bacana e que vai te permitir orquestrar e visualizar ali a saúde dos seus containers de uma forma bem simples, com interface gráfica. Então é bem bacana, você consegue ver log, ver quais que estão down, quais que estão up naquele momento, consegue derrubar, restartar um container. Então, assim, é uma ferramenta bem bacaninha ali, que eu acho que vale bastante a pena mostrar para vocês, por isso que eu vou trazer esse portainer aqui também. Então, eu já deixei aqui preparado os 3 arquivos Docker Compose, já coloquei aqui
em cada um dos respectivos diretórios aqui. Esse aqui para o Nginx, beleza? Bacana Network como externa, informando qual que é o IP que a gente quer. Mesmo vale para os microserviços aqui, a porta que ele está expondo, qual que é o IP que ele tem e falando que a network é externa. E aí fica fácil, né? Porque agora para poder rodar, tudo que eu tenho que fazer é um Docker Compose app. Então deixa eu ver os projetinhos que estão rodando aqui, ó. Eu vou parar todos eles. Eu vou vir aqui na pasta do Nginx, vou dar um Docker Compose app "-d" para rodar em background, "-build" para ele reconstruir a imagem. Agora se a gente vier em microserviço 1, rodar o mesmo comando. Depois for no microserviço 2 e rodar o mesmo comando. Todos os três vão ter subido. E agora se eu fizer o meu curl aqui, o famigerado, tá tudo funcionando aí conforme o esperado. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é colocar o Portainer para funcionar. Eu estou na página de documentação deles aqui. Vou mostrar para vocês como é que essa ferramenta funciona. Eu vou copiar os comandos aqui. Eu acredito que esse volume eu já até tenha na minha máquina. Mas vamos ver se deu tudo certo aqui. Deu tudo certo. Ele vai subir para a gente um clientezinho na localhost 9443. A gente poderia fazer para isso estar dentro da nossa network aqui que a gente criou, por exemplo, a nossa custom net aqui. E para poder acessar o Portainer, por exemplo, a gente teria que passar pelo nosso Nginx. Seria uma forma de fazer isso também. A gente mapearia uma rota lá que faria um proxy reverso para essa 9443 e serviria ali a página estática ali do Portainer. Seria uma possibilidade também, mas eu não vou fazer isso aqui porque vai tomar um tempo, acho que precioso aqui que a gente já não tem mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, realmente o volume já existia. Quando você entrar pela primeira vez, ele vai pedir para você configurar um usuário e uma senha. Eu vou colocar aqui o que já estava, né? Ele pede um usuário e uma senha de 12 caracteres. Você vai colocar ali e depois você vai efetuar o seu login aqui e ele vai te dar essa interfacezinha aqui que vai te mostrar o seu ambiente local, quantos containers você tem rodando aqui, quantos volumes, quais são as imagens, tá? Então aqui eu tenho esses 12 containers aqui rodando, né? Rodando não, né? Que tem aqui criados, né? Digamos assim. E ele me mostra aqui quais são os containers que estão rodando aqui, tá? Eu consigo ver, executar o console aqui, né? Deste container. Eu consigo ver as estatísticas dele, né? Começa a partir do momento que eu entrei aqui. Então, se eu ficar um tempo aqui acompanhando, eu consigo ver as estatísticas que eu tenho possíveis aqui para esse container, o que está acontecendo. Tem algumas coisinhas aqui que são bem legais. Eu acho que ele é uma ferramentinha assim bem interessante. Você consegue ver a saúde dos seus containers rodando, a porta que eles estão, né, as estatísticas, os logs. Cara, é uma ferramenta assim bem bacana e super tranquila de subir. Você viu ali que a gente pode subir ele como um Docker também, né, no mesmo servidor ali que está rodando as aplicações. E aí a gente passa a ter controle aqui dos containers que a gente tem, consegue fazer o restart aqui de algum container se for necessário, matar, parar, recriar. Então, assim, é bem interessante a ferramenta que eu acho que vale muito a pena estar mostrando para vocês aqui. Aí vocês podem fuçar mesmo, ver o que é que tem de interessante aqui e dar uma brincada que eu acho que vale bastante a pena, beleza? Bom, acho que era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Queria trazer para vocês essa ideia aqui de trazer esses microserviços containerizados aqui com os deploys de forma independente, como que eles trabalhariam separados. Ali era uma dúvida que um colega meu levantou para mim recentemente, né, que ele só tinha visto Docker com Docker Compose, as coisas subiam tudo junto, derrubava tudo junto. Como é que funcionaria o CI/CD separado, como ficaria essas coisas. E aí surgiu a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido um conteúdo assim que eu consiga ter passado de uma forma bem clara. Mas agradeço todo mundo que chegou até aqui, está assistindo o conteúdo. Sou muito grato mesmo. Muito obrigado e até a próxima.